Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, primeiro dia da sua semana, estamos na semana da Páscoa e nós hoje vamos falar sobre a ressurreição de Cristo. Estamos sempre aqui nesse contexto dos alicerces da doutrina cristã. Já vimos arrependimento de obras mortas, fé em Deus, começamos a ver batismo, mas hoje nós vamos dar uma pausa em batismos para refletir sobre a ressurreição de Cristo. Porque estamos nessa semana da Páscoa, então é conveniente, né, que façamos isso. Principalmente para nós termos a consciência da importância de crer na ressurreição. E você vai ver que na sua caminhada cristã, crer na ressurreição de Cristo é vital para a sua caminhada e para que você também viva a sua ressurreição. Então, nós podemos começar refletindo no verso que está em Romanos 10, versos 9 e 10, que diz o seguinte: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Visto que com o coração se crer para a justiça, se crer para sermos justificados em Cristo Jesus, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então veja que não é um processo mecânico, não é um processo que depende unicamente da nossa vontade, porque mesmo que nós confessemos com a nossa boca que Jesus Cristo é o nosso Salvador, mas se no nosso coração, lá no nosso íntimo, nós não temos esta convicção, não foi gerada uma fé para crermos em Jesus como nosso Salvador, nada acontecerá no nível espiritual na sua vida. Você não vai estar experimentando a salvação, que é o que vai lhe conduzir, lhe dar acesso à vida eterna. Então, nós podemos ver claramente aqui que a salvação está ligada à nossa confissão, através da nossa boca, isso é importante. Você confessar que Jesus é o seu Salvador, mas está também ligada à condição do seu coração, crendo que Deus Pai o ressuscitou dos mortos. Ele não ficou lá no sepulcro, ele foi tirado, ele foi ressuscitado depois que ele cumpriu a sua missão e ele voltou e foi se apresentar ao Pai. Então, crer na ressurreição de Jesus é tão importante que o apóstolo Paulo deixou registrado em 1 Coríntios 15, verso 14, o seguinte: se nós não cremos na ressurreição de Cristo, vã é a nossa pregação e vã é a nossa fé. Tanto a morte como a ressurreição fazem parte do processo de redenção da nossa vida. O processo de morte e de ressurreição completa todo o ciclo da nossa redenção. Veja que não é só a morte, é a morte e logo após a ressurreição. Como aconteceu na caminhada de Jesus, que é o nosso padrão, o nosso modelo. Ele não precisava experimentar a morte, porque ele não tinha a natureza de pecado. Nós precisamos experimentar a morte, porque nós temos esta natureza de pecado. Mas ele se fez pecado por nós, foi até a cruz, experimentou a morte física, a morte espiritual, foi desligado do Pai, porque ele se fez pecado ali naquele momento, e o pecado não se relaciona com Deus. Mas depois que ele desceu ao inferno, em nosso lugar, o Pai o ressuscitou. Então, esse ciclo tem que ser completado. E você precisa crer na ressurreição de Jesus Cristo, para que esse ciclo da redenção seja também completado na sua vida e você experimente a sua ressurreição. Então, nós podemos continuar aqui refletindo em 1 Coríntios 15,
que é o capítulo que fala, que dá uma ênfase, uma tônica muito forte sobre a ressurreição. Essa carta aos Coríntios foi escrita pelo apóstolo Paulo e ele tinha plena convicção de que a ressurreição precisa existir na nossa mente, no nosso coração, como uma coisa real que vai acontecer, porque foi assim na vida de Jesus, que é o nosso modelo. Em 1 Coríntios 15, de 1 a 8, vou citar aqui algumas colocações do apóstolo Paulo, mas você deve ler este capítulo e refletir bastante do capítulo 15. Mas eu vou dizer aqui chamar a atenção de alguns pontos, né, que está nesse trecho de 1 a 8. O apóstolo Paulo diz: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e o qual também permaneceste. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que o evangelho que ele estava anunciando precisaria ser aceito pelos coríntios e precisaria permanecer, tanto neles como em todos nós. Pelo qual também sois salvos. Experimentaremos a salvação se nós retivermos esta palavra, este evangelho, tal como Paulo está anunciando. E se você não crer nisso, nada acontecerá em sua vida. A sua fé será vã, a sua caminhada será vã. E ele diz: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, as Escrituras, nós cremos nas Escrituras, e é isso que está registrado nas Escrituras, a morte e a ressurreição de Cristo. E depois que Cristo ressuscitou, ele se apresentou ao Pai, e o Pai mandou ele voltar e ainda passar 40 dias na terra com já seu corpo glorificado, seu corpo ressurreto. E Paulo diz que ele foi visto com este corpo glorificado por Cefas, pelos 12 apóstolos, foi visto depois por mais de 500 irmãos, foi visto por Tiago, que é quem estava à frente da igreja. E Paulo está dizendo: e por fim, por derradeiro, ele apareceu a mim. Paulo teve essa experiência, essa visão do Cristo glorificado, quando ele estava indo no caminho para Damasco, e que ele recebeu este toque poderoso, esta visão. Ele viu aquela luz que cegou os seus olhos, ele ouviu a voz de Jesus e ele viveu a experiência do Cristo glorificado. Os demais apóstolos tiveram a experiência de conviver lado a lado com Jesus na sua humanidade e também, depois da sua ressurreição, ter tido esta experiência de Jesus já com seu corpo ressurreto. E Pedro, Tiago e João, antes de acontecer a ressurreição, nós sabemos que eles tiveram aquela experiência no Monte da Transfiguração, que também Jesus apareceu a eles com o seu corpo glorificado. Então, se Paulo, que não andou lado a lado com Jesus na sua humanidade, mas Deus permitiu que ele tivesse esta visão de Jesus glorificado, você pode também ter essa experiência. Eu posso viver essa experiência nos dias de hoje, durante a minha caminhada. Então, busque esta experiência, se entregue cada vez mais à obra de Cristo, se consagre ao Senhor cada vez mais. Você vai ver que você pode, pela permissão de Deus, pela graça que Ele mandar sobre a sua vida, você pode viver também essa experiência de ver hoje o Cristo, o Jesus glorificado. Porque hoje nós vemos
o Jesus na sua humanidade, na vida do irmão. Veja que coisa interessante. Na vida de cada irmão que faz parte do corpo de Cristo, Jesus, essa semente santa, está crescendo e esse irmão, através da sua humanidade, vai revelar a Jesus, através das suas ações, dos seus atos, das suas atitudes, do perdão que ele derrama sobre o seu próximo, do amor que ele derrama para com o outro. É Jesus aí se manifestando na sua humanidade através do seu corpo. Mas você pode ter também essa experiência de ver a Jesus glorificado, como Paulo teve este privilégio. E quando nós voltamos a Isaías, no capítulo 53, versos de 1 a 6, Isaías está lembrando profeticamente que Jesus viria como um homem, figura do homem, que ele sofreria muito por nós. Vamos ler então um pouco esse trecho de Isaías de 1 a 6, que diz o seguinte, Isaías falando: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou a obra, o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza, não tinha formosura. E olhando nós para ele, não havia uma boa aparência nele, para que o desejássemos. Então, Jesus veio sem uma aparência bela, sem uma aparência que chamasse atenção a todos, porque aquelas pessoas que estavam ali, lado a lado com Jesus, seguindo a Jesus, como a multidão o seguia, eles tinham que ter a revelação que Jesus era o Filho de Deus. Não por uma beleza aparente, mas ter uma revelação pela sua caminhada, pelas suas atitudes, pelas palavras que ele proclamava, pelas curas que ele fazia. Então Isaías disse que ele não tinha nem beleza, nem formosura, e não tinha nada que nós pudéssemos desejá-lo. E ainda diz mais, ele era desprezado, ele era o mais rejeitado entre os homens, e foi um homem de dores, que sofreu muito na sua caminhada. Foi um homem experimentado em sofrimentos. E verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele tomou sobre si as nossas dores. Quando ele se entregou à cruz, quando ele voluntariamente permitiu ser crucificado, ele estava ali, levando as nossas dores, levando as nossas enfermidades, para nos trazer a salvação do inferno e a entrada para a vida eterna. Então, quando nós passamos por esse processo do novo nascimento, que também é um processo sobrenatural, você recebe a graça de crer em Jesus, recebe uma fé no coração, que Ele é o seu Salvador. Essa semente santa que é depositada em nós, que é a semente da vida de Jesus, neste momento, nós estamos sendo gerados para uma herança incorruptível e incontaminável. Diferente da nossa natureza adâmica, que ela é corruptível e ela é facilmente contaminada pelo pecado. E essa semente está guardada nos céus para todos nós, está guardada nos céus para você. Busque essa experiência do novo nascimento, para você receber essa semente santa que está guardada nos céus para você. Você pode ler 1 de Pedro, capítulo 1, 3 e 4, e reforço mais uma vez o capítulo 15 de 1 Coríntios, que fala da ressurreição. Nessa nossa caminhada, nessa nossa vida aqui na Terra, nós estamos semeando um corpo natural, esse corpo físico, que é um corpo natural.
mas há também um corpo espiritual que nós precisamos buscar. E esse corpo espiritual, ele começa a ressurgir em nós através do novo nascimento, quando essa semente santa é depositada nos nossos corações. E se nesse corpo, através desse corpo natural, nós experimentamos alguma glória, imagine a glória que nós experimentaremos no nosso corpo espiritual, no nosso corpo glorificado, não mais sujeito ao pecado. Então, nós podemos dizer que apenas a morte, olhando para a figura de Jesus, apenas a morte não resolveria a situação da nossa condição de pecado. A morte simplesmente dá o início a esse plano da redenção, mas é a ressurreição que sela esse processo. Ou seja, se Jesus não tivesse ressuscitado, somente estivesse morrido na cruz e permanecido no seu sepulcro, esse processo da redenção não seria selado. A redenção é a consumação. A ressurreição é a consumação da redenção. E vã é a nossa fé se nós não crermos na ressurreição de Cristo. Porque Cristo ressuscitou, é que nós podemos experimentar esta redenção plena em cada um de nós. E lá em 1 Coríntios 15, de 20 a 28, nós lemos que Cristo é as primícias dos que dormem. Ele foi o primeiro a ser ressuscitado. Mas após ele existe também este plano para todos nós morrermos na nossa natureza adâmica, morrermos muitas vezes fisicamente. Alguns não experimentarão a morte física, porque serão arrebatados, mas muitos já morreram fisicamente, mas estão aguardando a ressurreição dos seus corpos. E podemos dizer que a morte veio por um homem, que foi Adão. Pecou, se distanciou de Deus, gerou essa natureza de pecado, que é a natureza de morte, que nós carregamos aqui dentro de nós. Mas através de outro homem, que foi Jesus Cristo, veio a ressurreição. Em Adão, nós nascemos mortos, devido ao pecado que ele gerou, essa descendência de pecado. Por isso, precisamos ter essa experiência do novo nascimento para sermos vivificados em Cristo Jesus. Porque, segundo as Escrituras, ele ressurgiu dos mortos. Então, precisamos ter essa fé, precisamos crer nisso para podermos experimentar a nossa ressurreição. E a Bíblia diz que o último inimigo a ser destruído será a morte. E aí, então, quando esse inimigo chamado morte, que é o próprio Satanás, for destruído, que está no plano de Deus, Deus será tudo em todos, porque não haverá mais pecado em nós. E como Deus não se relaciona com o pecado, se o pecado, a morte, for destruída totalmente da face da terra, Deus será tudo em todos. Deus terá uma comunhão plena com cada um de nós. E nesse processo de morte e ressurreição, o nosso corpo, que é corruptível, sujeito ao pecado, ele será revestido de uma incorruptibilidade. E o que é mortal será revestido de uma imortalidade. Essa vitória vem através somente de Jesus Cristo. Nós podemos também ler nesse capítulo 15 de 1 Coríntios,
uma recomendação muito importante para todos nós, do apóstolo Paulo, que ele diz o seguinte: portanto, amados irmãos, sede firmes, não titubeie, não entre numa dúvida, numa incredulidade, sede firmes, inabaláveis, não deixe que nada te abale desta crença da morte e ressurreição de Cristo. E seja sempre abundante na obra do Senhor, porque o seu trabalho na obra do Senhor não será vão, dará frutos que vai te levar à ressurreição que Cristo experimentou também quando esteve aqui. Vamos então enfatizar alguns pontos aqui para ficar bem fixado na sua mente e no seu coração, que eu considero muito importantes nesse processo de morte e ressurreição. Crendo que Cristo passou por tudo isso e que isso nos abriu a porta para nós também experimentarmos a nossa ressurreição. Sem ressurreição, a obra não está completa. Sem ressurreição, a redenção não está completa. A ressurreição de Jesus está conectada com a nossa ressurreição, está ligada. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós também não poderíamos experimentar a ressurreição. Jesus já experimentou a ressurreição dele, pela obediência dele, pela obediência caminhada que Deus Pai apresentou diante dele, pela sua entrega à cruz. Nós precisamos também ser obedientes a Deus, ser obedientes à sua palavra e nos entregarmos, caminharmos em direção ao Calvário, para termos essa natureza adâmica morta e podermos experimentar também a nossa ressurreição, que nós, justificados em Cristo, pela fé que veio ao nosso coração, nós estamos aguardando ansiosamente também por esse evento da ressurreição em nossa vida. Em 1 Coríntios 15, de 2 a 22, você pode ler, nós lemos: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. A escritura aí está sendo categórica, está lhe dizendo para que você não tenha dúvida. Você crê nas escrituras? As escrituras estão lhe falando isso. Cristo ressuscitou sim dentre os mortos. E ele foi feito as primícias dos que dormem, os primeiros frutos da ressurreição. Porque assim como a morte veio por um homem, que foi Adão, também a ressurreição dos mortos, a sua ressurreição, a minha ressurreição, veio por um homem chamado Jesus Cristo, um Deus que se fez carne, que veio a esta terra e que passou por todo este processo. Então, nós seremos vivificados em Cristo Jesus. E uma coisa importante para você meditar é que a vida que vem após a ressurreição, ela não envolve apenas a imortalidade, ela vai muito mais além disso. Ela envolve também a incorruptibilidade, ou seja, nós não seremos mais corrompidos pelo pecado. O pecado não terá mais poder sobre nós. Veja que maravilha! Você não vai ter mais inclinação para o pecado. Que hoje nós ainda temos uma inclinação, em alguns momentos, em algumas situações, podemos sim ter uma inclinação para o pecado, porque ainda temos um corpo corruptível, que está sujeito à corrupção. Mas depois da ressurreição, nós não teremos mais um corpo inclinado ao pecado. Ele será incorruptível. E nós temos que ter esta firmeza, nós temos que ter esta convicção da redenção dos nossos corpos, que a redenção do nosso espírito acontece quando nós cremos
no nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, a redenção da nossa alma vem durante a nossa caminhada, os nossos sentimentos estão mudando, novas visões, novas experiências, estamos sendo purificados e santificados, a nossa alma. Mas a redenção dos nossos corpos será este último estágio. E nós precisamos realmente desejar essa experiência, confiantes de que a nossa pátria, ela está nos céus. Você pode ser brasileiro, você pode ser canadense, você pode ser israelense, mas a nossa pátria não é aqui na terra. A nossa pátria está nos céus, através dessa herança incorruptível que nós vamos receber através da vida de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que no túmulo todos ouvirão a voz de Jesus. No momento adequado, todos ouvirão a voz de Jesus. Uns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para o juízo eterno. E depois que nós experimentarmos esta ressurreição completa, plena, nas nossas vidas, virá então o galardão de Deus para cada um. E a partir daí nós vamos participar em um nível muito mais profundo do que hoje a comunhão com o nosso Deus, a comunhão com o nosso Salvador, Jesus Cristo. Então veja até onde a ressurreição vai nos levar. Deseje, queira, busque, ande, obedeça, seja obediente à palavra, para que você seja cada vez mais santificado, purificado, e cada vez mais essa ressurreição venha ressurgindo na sua vida, no seu coração, até que você atinja e complete todo esse processo de redenção na sua vida. Sabe por quê? A redenção, ou a ressurreição, é um tema central e vital do Evangelho. Sem a ressurreição não há vida. Ele é vital, ela é vital no Evangelho, e é central no Evangelho. E ela também é vital e é central na nossa caminhada cristã. Então, a ressurreição dos mortos faz parte também dos alicerces do cristão. Alicerces que nós estamos estudando para podermos edificar nossa vida espiritual e alcançarmos uma maturidade maior na nossa caminhada e podermos até alcançar a meta de atingirmos a maturidade, a perfeição do varão perfeito, que é Jesus Cristo. Eu te desejo uma Páscoa com este entendimento. Eu te desejo uma Páscoa com esta visão e principalmente com essa busca de uma santificação, uma purificação cada vez maior na sua caminhada, para que você tenha todo o processo de redenção pleno, finalizado na sua vida cristã. Muito obrigado, tenha uma Páscoa gloriosa, abençoada com a sua família. E no outro domingo nós nos encontraremos para darmos continuidade ao estudo de batismo. Até lá!